Muito bem, pessoal, nossa aulinha número 2, título 4 do regime disciplinar. Estamos falando sobre a Lei Complementar número 37, Lei Complementar LC 37 do ano de 2000, do município de Porto Ferreira, da cidade de Porto Ferreira, você que presta concurso de Porto Ferreira, tá? Eu comecei o nosso estudo aqui no artigo 132, se não me engano, não é? Fala sobre as faltas. Está na aula número 1, é importante, assistam. Aqui o título 4 vai falar sobre os deveres, muito importante. Pessoal, eu sei o que vai cair no concurso? Não sei, tá? Não sei. Mas deveres do funcionário me parece ser algo muito importante. Então, o artigo 147. São deveres do servidor, né? O funcionário público. Isso daqui ele está dizendo que esses deveres foram incluídos ou, né, atualizados pela Lei Complementar 109 de 2011, tá bom? Então já está atualizado de acordo com essa lei. Bom, deveres. Exercer com zelo, né, com cuidado, com dedicação as atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir. Ser leal, lealdade. Bom, ser leal, né? É um pouco genérico demais isso. Eu sugiro a vocês que decorem isso sem querer entender o que é lealdade. Mas acho que vocês têm uma noção de ética, né, para dizer que isso aqui tem a ver com a ética do serviço público. Observar as normas legais. Veja, todo funcionário tem que estar atualizado de acordo com as normas legais e regulamentares. 4 é cumprir as ordens superiores. Agora, representando contra quando manifestamente ilegais. Significa o seguinte: cabe ao funcionário público cumprir qualquer ordem superior? Não. Se ele receber uma ordem superior que for ilegal, se ele receber uma ordem superior que seja ilegal, o estatuto diz que ele deve representar, ou seja, deve comunicar através de um documento chamado representação contra aquela autoridade, e faz isso ao superior da autoridade contra o qual ele está se representando, para que seja apurado isso. 5º, atender prontamente ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas protegidas por sigilo. Então, ele vai atender, né, de acordo com as normas de serviço, mas de forma pronta, não vai fazer corpo mole, certo? A não ser que as informações pedidas sejam protegidas por sigilo. 6. Expedir certidões, ou seja, tem funcionários que têm a obrigação de expedir, fazer certidões, né, que vão esclarecer situações quando o cidadão... Quando que eles pedem certidão? Quando o cidadão fizer um pedido, né, protocolar um pedido de certidão, um requerimento. O cidadão, né, faz um requerimento e o funcionário, né, público é que vai expedir esse documento. Atender prontamente requisições da Defesa da Fazenda Pública. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, esses deveres aqui, o Estatuto do Município é muito parecido com o Estatuto, que é a Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo, tá? Lá fala a mesma coisa. Atender prontamente requisições de defesa da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, pessoal, é que cuida, né, das finanças do município, das finanças. Então, se ela precisar de alguma informação, tem que atender prontamente. A Fazenda Pública tem prioridade. Então, se tiver uma pergunta que fala assim, o funcionário público tem que atender com prioridade a Fazenda Pública? Sim. Né? Os cofres públicos, sim. 8º aqui, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Ele diz aqui que o funcionário público tem que ser um dedo duro, certo?
Tudo que ele souber de irregular, ele tem que delatar a autoridade superior. 9. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Então, claro que essa história de segredo duro aqui, enfim, não é fácil colocar na prática. Agora, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Ele pode, inclusive, usar material particular dele mesmo lá no serviço. Faltou papel ou caneta, se ele quiser usar a própria, pode, tá? Ele não pode pegar coisa pública e levar para casa. Uma coisa para casa, levar pública, ele pode. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. O que acontece na repartição, pessoal, fica na repartição. Não é para ficar fazendo fofocas de tudo que acontece lá dentro, o que foi falado lá dentro. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ou seja, a conduta tem que estar baseada na moral administrativa. A moral administrativa diz que não se deve favorecer ninguém particularmente, deve tratar com urbanidade, com educação as pessoas, etc. Ser assíduo é não faltar, ser pontual é não chegar atrasado. Assiduidade é questão de falta, pontualidade é chegar na hora certa. 13. Tratar com urbanidade, né? Ou seja, com educação. Urbanidade é com educação as pessoas. Está falando tanto funcionários quanto, né, público em geral. Representar contra a ilegalidade, omissão e abuso de poder. Se o funcionário constata que a autoridade está agindo de maneira ilegal, omissa ou abusando do poder, ela deve exercer o seu direito de representação. Esse direito de representação é garantido pela Constituição Federal. É tipo dar parte, tá? Pode ser até o Ministério Público ou o promotor de justiça, dependendo de quem for a autoridade, ou a autoridade superior. Participar de cursos de aperfeiçoamento técnico quando for chamado a isso, tá? O que está arriscado aqui, pessoal, é o que já não está valendo mais, não precisa ler. Parágrafo 1º desse artigo aqui, né, que a gente está lendo aqui, ó. Todo esse artigo 147 tem um caput, mais um monte de incisos, tá vendo? Tem até o inciso 15. E agora um parágrafo 1º e 2º. A representação de que trata o inciso 14 aqui, esse aqui, né? O 14, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, ou seja, ele encaminha isso ao seu chefe imediato, então contra aquele é formulada a representação. Os cursos de aperfeiçoamento técnico serão custeados pelo município, ou seja, o funcionário paga pelos cursos? Não paga. Quem paga é o município. Agora falar sobre as proibições. Antes era deveres, agora proibição. O que é proibido ao servidor público? 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe. Se o chefe não autorizar, ele não pode se ausentar. 2. Retirar sem prévia anuência de autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Não pode tirar nada sem estar autorizado. 3. Recusar fé a documentos públicos. O servidor público ele tem fé pública. Então, se ele for encarregado de fazer uma certidão e dar fé de que aquilo que consta no documento é verdadeiro, ele não pode se recusar a fazer. 4. Por resistência injustificada ao andamento de documento. Por resistência, né? Aqui está no sentido do verbo por, tá? Por resistência, impor uma resistência ao andamento de documento e processo de execução de serviço, ou seja, fazer corpo mole ou dificultar que a coisa seja feita. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Manifestação de apreço ou desapreço, pessoal, é fazer política dentro da repartição, né? Fazer lá uma espécie de greve na repartição, concordando com o que um funcionário, colega fez, ou discordando, ou até um ato público dentro da repartição.
ok? Como desagravo ao que aconteceu com outro colega, esse tipo de coisa, enfim. Proibido manifestar-se dentro da repartição nesse sentido. Cometer a pessoa estranha à repartição significa assim, ó, cometer é dar, atribuir a uma pessoa estranha, ou seja, externa, estranha à repartição é que não é funcionário. Ou seja, seria colocar uma pessoa que não é funcionário, né, fora dos casos previstos em lei, é claro, para que ele faça algum serviço que seja da sua responsabilidade. Imagina o seguinte, eu sou um funcionário público e eu levo um filho, uma filha para trabalhar e me ajudar lá na repartição, tá? É proibido. Mesmo que tenha sido feito com boa vontade, para que o serviço seja desenvolvido, é proibido pelo estatuto. Coagir é forçar, né, pessoal? Aliciar é conseguir para si, né, pessoas no sentido de se filiar a uma associação profissional ou sindical ou partido político, ou seja, não pode coagir nem ficar fazendo manifestações e tentando convencer subordinados, tá? Colega de trabalho, mas subordinado ao chefe, para se filiar a uma associação. Por quê? Porque o chefe é chefe, né? E a pessoa pode ficar com receio de ser punida pelo chefe e se sentir na obrigação de se filiar a um sindicato, a um partido político, etc. Então é proibido coagir o funcionário, principalmente que estiver subordinado a você. Valer-se do cargo, ou seja, fazer uso do cargo público para lograr, ou seja, para conseguir, lograr é conseguir, né? Conseguir um proveito pessoal. Tudo na administração pública deve ser regido pela impessoalidade, viu, pessoal? Quem estabelece como que os atos públicos, a conduta pública deve ser conduzida, está lá no artigo 37, por coincidência, mesmo nome dessa lei, da Constituição Federal, que diz, né, que os funcionários, a administração pública deve agir de acordo com os seguintes princípios: o da legalidade, L é legalidade, e da impessoalidade, não está lá para defender o interesse pessoal, moralidade, a publicidade dos atos, tudo ser público, e a eficiência, trabalhar com eficiência. É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal seria atentar contra o princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade, ok? Nono, participar de gerência ou administração de uma empresa privada, de sociedade civil, essa aqui está falando de SA, né? Ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista e comanditário. Participar de gerência e administração de empresa privada, ok? De sociedade civil, ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, o funcionário público municipal, ele não pode ser gerente ou administrador de uma empresa privada. Ele não pode trabalhar na prefeitura e também ser gerente de uma empresa, tá ok? Privada. Ou exercer comércio na qualidade, exceto na qualidade acionista. Então ele pode ter ações da Petrobras, etc. Pode. Então, ser acionista pode, tá bom? Exercer comércio, não, tá? É comum e poderia acontecer assim no concurso. Ele dá um caso específico. João é funcionário da Prefeitura de Porto Ferreira e possui um comércio vendendo roupas, tal. Pode? Não pode, tá? 10. Proibições, né, pessoal? Atuar como procurador. O que é procurador? Uma espécie de advogado, né? Ou intermediário junto à repartição pública. Veja, digamos que tem alguma coisa lá na prefeitura que depende de mim.
De mim não, de uma repartição. E eu, como funcionário, vou lá na repartição e vou intermediar tudo aquilo que é necessário para favorecer aquela pessoa que é minha amiga. É proibido. Isso daqui, atuar como procurador intermediário, se chama mesmo que você não seja advogado, viu? Advocacia administrativa. Então é proibida a advocacia administrativa, defender ou intermediar o interesse de terceiros. Agora, salvo, significa que tem exceção. Quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até o segundo grau, de cônjuge ou de companheiro. Então, parentes até o segundo grau, pessoal, eu posso, né, se ele tiver interesses, tá ok? De benefício previdenciário, digamos que o meu irmão, eu sou funcionário público, ele não é mais, ele precisa de alguma coisa lá relativa a previdência ou assistência, então eu preciso, por exemplo, de uma ambulância para levar o meu pai. O meu pai é meu parente em primeiro grau, meu pai e minha mãe. Então, pai e mãe são parentes em primeiro grau, pai e mãe. Irmão, pessoal, já é parente em segundo grau, ok? Irmão. Irmão é um parente segundo grau por consanguinidade. E a minha cunhada é minha parente em segundo grau por afinidade. Ele não diz aqui parente segundo grau por consanguinidade de sangue ou afim, ou seja, pela afinidade pelo casamento, né? Então, eu posso defender os interesses do meu pai, do meu irmão, da minha cunhada, posso defender os interesses dos meus avós. Avô também é segundo grau. Avó é parente em segundo grau. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Agora, avó é parente em segundo grau. E meu tio? Meu tio, já não, pessoal. Meu tio é meu parente, na verdade, em terceiro grau, tá? Já não é mais em segundo grau. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a anotação da aula anterior, viu, pessoal? Vamos tentar aqui pensar assim, ó. Aqui tem eu, tá bom? Eu tenho que vir aqui, eu tenho meu pai e tenho a minha mãe. Mãe, não mãe, né? Mãe. Veja que eu subi um grau aqui. Então, pai e mãe é primeiro grau. Perfeito? Primeiro grau. Agora, meu pai e minha mãe teve um outro filho. Por exemplo, o meu irmão. Certo? Meu irmão. O meu irmão é de primeiro ou de segundo grau? Vamos ver, ó. Eu sempre tenho que ir ao meu pai ou minha mãe. Meu pai e minha mãe em primeiro grau. Se eu for para o meu irmão já é segundo grau. Eu conto assim, ó. 1, pai e mãe, 2, irmão, segundo grau. Claro, quando eu falo irmão, estou falando também irmã e estou falando cunhado e cunhada também. Porque pai, mãe, irmão são chamados parentes, né? Parentes consanguíneos. São os parentes de sangue, tá? Consanguíneo é de sangue. Consanguíneo. E os parentes pelo casamento são chamados parentes afins, tá? Então, meu irmão é meu parente por consanguinidade segundo grau e a minha cunhada também é segundo grau, mas é afim pelo casamento, mas é segundo grau. Veja o meu filho, pessoal. Meu filho, filha, enteado, enteada, é meu parente em primeiro grau.
Aqui o pai e mãe é um parente ascendente, o filho é descendente. E meu neto, pessoal, meu neto é meu parente nessa linha reta, essa aqui é chamada linha reta, viu? Em segundo grau. Meu neto é parente na linha... Ó, o meu pai é meu parente na linha reta, em primeiro grau. Os meus avós são meus parentes na linha reta, em segundo grau. Meu pai, meu parente, mãe, parente na linha reta, em primeiro grau. O meu irmão já vem numa linha lateral, é chamado de colateral. Linha colateral é meu irmão, segundo grau também, minha cunhada. Meu neto também é segundo grau, tá? Então, irmão é segundo grau, avô, avó é segundo grau. Agora, vamos dizer que eu perguntasse assim, e tio e tia? Ó, os meus avós tiveram ou meu pai ou minha mãe, não tiveram? Mas eles também tiveram aqui, o meu pai teve um irmão, é meu tio. Será que meu tio é segundo grau? Não, pessoal, olha eu aqui, ó. Subo aqui, primeiro grau. Meu avô, segundo grau. Venho para o meu tio é um parente consanguíneo, afim é pelo casamento, na linha colateral. Meu avô é meu parente de sangue, consanguíneo na linha reta. Meu pai e minha mãe, parente de sangue na linha reta. Meu filho, meu neto, parente de sangue na linha reta. Meu irmão é parente de sangue consanguíneo, mas na linha colateral. E a minha cunhada, se o meu tio for casado, a minha tia também vai ser minha parente na linha colateral, mas não é consanguínea, é afim, é quando há o casamento. Tá certo? Qualquer pessoa, pessoal, fora do avô, fora do neto, fora do irmão e da cunhada, são parentes que vão além, claro, né? Esqueçam parente de primeiro grau, parentes que vão além do segundo grau, tá bom? Meu tio é terceiro grau, o meu primo, que é o filho do meu tio, ele vai ser meu parente em quarto grau. O meu irmão, ele tem filho, não é isso? Que é o meu sobrinho. O meu sobrinho é parente em terceiro grau, tá bom? Bom, isso não cai no concurso não, tá bom? É só para vocês entenderem mais ou menos, vai que faça uma pergunta e que ele coloca lá, João é funcionário e ele tem que defender os interesses do seu irmão, pode? Pode. Da sua cunhada, pode? Pode. Do avô, pode. Do neto, pode. Do tio? Não, do tio não pode. 11. É proibido, né? Proibido receber propina. É claro, né, pessoal? Isso aqui configura crime, inclusive, previsto no Código Penal, né? A propina significa que você, né, foi corrompido, ok? Receber propina, né, significa que houve uma corrupção aí, alguém te ofereceu isso, né? Então, quem ofereceu corrupção ativa e você que recebeu, quem deu é corrupção ativa e quem recebeu é corrupção passiva, previsto no Código Penal, é crime, né, da cadeia. Comissão, receber valores, presentes, vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Veja, ele recebe não em casa, porque é um amigo, não. Se ele estiver recebendo em razão das atribuições do cargo que ele exerce, tá? Se for um presente que não tem nada a ver pelo fato dele ser funcionário, assim, ele pode. 12. Aceitar comissão, emprego ou pensão. Ele não pode, pessoal, aceitar comissão, emprego ou pensão. Ou seja, ele não pode aceitar valores referentes a comissões,
ele não pode ser comissionado dentro por exemplo, de um outro país para representar os interesses de um outro país aqui, ele não pode, a própria Constituição proíbe isso. Ele não pode aceitar um outro emprego, uma pensão, né, um salário provindo de fora, porque ele é funcionário público, ele não pode receber isso. Praticar usura. O que é a usura, pessoal? Sabe quando você empresta o dinheiro a juros? Agiota, ser um agiota. Os agiotas emprestam o dinheiro para os outros a juros, e isso é crime pela lei. Isso é praticar usura. Só quem pode emprestar dinheiro são instituições financeiras autorizadas, bancos, por exemplo, né? 14. Proceder de forma desidiosa. A desídia, pessoal, é desatenção, desinteresse, falta de dedicação ao serviço, né? Então não pode, proibido. Utilizar pessoal e recursos materiais da repartição em serviço ou atividade particular. Não posso utilizar nenhum material da repartição do serviço público em uma atividade particular, nenhuma, nem minha, nem de terceiro, nem que eu vou prestar um serviço para a APAI de Porto Ferreira, nossa, uma instituição importantíssima, né, para todas as cidades, e eu vou utilizar aí o trator da prefeitura para roçar a grama lá. Não pode, tá? 16. Cometer a outro servidor, ou seja, permitir que outro servidor faça trabalhos, né, que são estranhos ao cargo que ele, servidor, ocupa, exceto em situação de emergência e bem transitória, né? Então, todos os professores ficaram doentes. Precisa que as crianças da escola sejam cuidadas, que elas vão lá na escola, não tem professor. Então, vai pedir ajuda momentânea de um servente para cuidar daquelas crianças da pré-escola, porque o professor desmaiou ou ficou doente por causa do Covid. Então, mas tudo isso é emergencial, tá? E 17 aqui, exercer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Ele não pode exercer atividade incompatível com o exercício do cargo. A Constituição Federal, pessoal, de 88, permite que se acumulem, por exemplo, 2 cargos de professor, por exemplo, um professor do município e outro professor no estado. Pode. Um cargo técnico, por exemplo, e professor. Tá? É possível. E é possível também que eu exerça um cargo, por exemplo, de profissional da saúde, né? Então, profissionais da saúde podem ser, por exemplo, enfermeira no município durante o dia e num hospital estadual à noite. É possível? Sim. Professor, profissional da saúde e um técnico e de professor. Fora isso, é incompatível com o exercício do cargo, tá bom? Agora, por exemplo, um servidor público pode ser vereador? Bom, a Câmara se reúne à noite e uma vez por mês, é compatível, então ele pode, tá? Aí, pessoal, na próxima aulinha que eu vou gravar, a gente vai falar sobre a acumulação, né? Então, ele diz assim, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação. E a Constituição permite isso que eu falei aqui em cima, tá bom? Então, a gente vai falar mais sobre a acumulação na próxima aulinha. Por enquanto é isso, aulinha 2. Estudem aí, revisem, tá bom? Abraço para vocês.